Oi, pessoal, vamos comigo resolver mais uma questão da Ian, dessa vez é de matemática. Olha só o que diz. Dados os conjuntos x, e aí o conjunto x tem esses elementos, e y, e aí ele deu também os elementos de y, assinale a opção que apresenta a quantidade correta de funções injetoras que podem ser definidas de x em y. Então, gente, basicamente, aqui a primeira coisa que você precisa é saber o que é a função injetora. Porque ele diz o seguinte, ele diz que existe um conjunto X que é composto pelos elementos, vamos ver quais são os elementos, ESC, vou colocar aqui, ó, ES, C, quais são os outros? OLA, beleza, OLA. E existe também um conjunto Y, ok, existe um conjunto Y que é composto por os seguintes elementos, APR, vou colocar aqui, ó, APR, N, e eu tenho também D e Z. D e Z. Beleza. E aí, ele quer a quantidade de funções injetoras do conjunto X no conjunto Y. E aí, como é que a gente pode fazer? Bem, o primeiro passo é você lembrar o que é função injetora. Eu coloquei aqui para vocês a definição. Função injetora significa isso. Quando você tem um x1 diferente de x2, o y1 vai ser diferente do y2. Você também pode ver como f, tá? F de x1 e f de x2. O y1 é a imagem do x1 e o y2 é a imagem do x2, tá bom? Então, às vezes a gente chama de f, né? É mais comum a gente chamar de f. Mas o que você precisa perceber de início é que uma vez que você escolhe diferentes elementos em x, a imagem tem que ser diferente. Por exemplo, se a imagem do E for o A, beleza. Aí, quando eu for escolher a imagem do S, ele não pode ir para o A, entendeu? Ele pode ir para qualquer um desses outros elementos, mas não pode ir para o A. Então, se eu tiver algo desse tipo, o S também vem aqui para o A. Não, isso não é função injetora, entendeu? Então, a função injetora diz que, uma vez que você escolhe elementos diferentes, a imagem deles tem que ser diferente. Então, eu poderia ter algo assim, por exemplo, o S junto com o P. Aí tudo bem, entendeu? Porque são elementos diferentes com imagens diferentes. E isso vai acontecer para todos os elementos. É isso que define função injetora. Beleza, gente? Então, vou colocar até aqui uma observação. Os elementos diferentes do domínio têm que ser mapeados para elementos diferentes do contradomínio. Isso daqui é a definição de função injetora. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar assim. Se eu pegar o elemento E, quantas opções eu tenho para ele? Bem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções, né, de destinos, né? Você pode pensar 8 opções de imagem, de destinos. Então, eu tenho 8 opções. Aí, vamos supor que eu coloquei, isso aqui é só um exemplo, tá? De alguma função injetora. Vou supor que eu coloquei, por exemplo, ele no E. Beleza. Quando eu for escolher a imagem do S, eu não posso colocar na mesma imagem do E, porque senão não vai ser injetora. Lembra da definição? Se o X... Se os elementos em X são diferentes, a imagem deles tem que ser diferente. Então, eu não posso colocar no E, mas eu posso colocar, por exemplo, no A, no P, entendeu? Então, eu posso colocar em todos os elementos, exceto o que já foi, que é o E. Então, eu tenho 7 opções, concorda? Porque pode todas as 8, exceto a que já foi. Então, na verdade, são 7 que pode, né? Não são as 8. Então, eu vou colocar ele aqui, por exemplo, sei lá, qualquer um, sem perda de generalidade no D. E aí, assim sucessivamente, gente. Quando você for escolher a imagem do C, você não pode colocar no que já foi, nem no E, nem no D, porque senão não seria uma função injetora. Então, de 8 opções no total, só sobraram 6, que são essas aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Essa já está ocupada, né? Essa daqui já está ocupada. Posso ter aqui, aqui também já está ocupado, e essas duas. Quando você for somar tudo, vai ser 6, né? Que são as 8, tirando as duas que já foram. E assim sucessivamente, gente. Vou colocar o C, por exemplo, aqui no A, tá? E aí, quando você for escolher o do O, bem, o do O pode ir para qualquer um, exceto o que já recebeu flecha, tá? Então, tem 3 elementos que já receberam flecha, então só tenho 5 opções para ele, beleza? Vou colocar, por exemplo, o O junto com o N, por exemplo. Beleza, e para o L? Bem, o L ele pode ir para qualquer um, exceto o que já foi. Então, eu tenho 4 opções, o P, o R,
Mas quem que não recebeu flecha? O I e o Z, 4 opções, beleza. Vamos escolher, por exemplo, o I. E o A? O A agora ele pode ir para qualquer um, exceto para o que já foi. E já foi 1, 2, 3, 4, 5 já estão ocupadas. Quanto que sobraram? Sobrou 1, 2, 3, né? 3. Então ele tem 3 opções para ele ir. Posso escolher qualquer uma dessas 3. Então, letra P. Beleza, gente, sobrou 2, não tem problema sobrar, tá bom? O R e o Z sobraram, mas o que importa é, uma vez que você escolhe diferentes elementos aqui, a imagem deles tem que ser diferente. Você pode até pensar assim, olha, cada elemento de Y recebe uma flecha. Eu não poderia ter, por exemplo, isso aqui, é igual eu falei no início, né? O E e o S indo para o A. Ou o E e o S indo para o R, entendeu? Beleza, você pode pensar dessa forma, dessa forma, dessa forma, ou de todas juntas. O que importa é você considerar a função de ser injetora. E aí, calculando isso daqui, a gente encontra 20.160 tipos de combinação. Esse que eu fiz aqui foi só um exemplo, né, que funcionaria, mas como eu falei, foi sem perda de generalidade. Poderia ser outras combinações, inclusive várias outras, né? A resposta é a letra D. Espero que tenha dado para entender, galera. Beijão!